Voltando para a parte 2, né, gente? Continuando a falar aqui, o resumindo o filme. Então ele vai, né, trabalhar para o Harrison. Ele se vê aí na oportunidade de tentar, né, reconstruir sua vida, né? E até porque o Harrison manda ele fazer 4 obras de uma vez, grandes empreendimentos, e ele fica super empolgado, né? Tem tudo a ver com ele, essa questão do brutalismo. E ele vê aí uma forma de reconstruir, né? De ocupar a cabeça dele, a mente dele, tudo tal. E quando ele tá lá no meio da obra, o Harrison acaba trazendo a esposa dele, a filha dele, né? Elas vêm. Só que ele tem uma grande surpresa, né? O Laszlo, que a esposa dele tá cadeirante, né? Além disso, ela tá cheia de traumas, ela sente muitas dores. E ele fica um pouco decepcionado, porque ele não estava contando com isso, né? Ele achou que quando ela voltasse, eles iam reconstruir a vida deles. Inclusive essa questão sexual, né, que eles tinham, né, deixado aí de lado e tudo mais. E aí ele encontrou a esposa dele já um pouco debilitada, né, mesmo que ela tenha dito que era algo que não era para a vida toda, ele ficou muito assim decepcionado. Ele também encontra a Zófia, né, a sobrinha dele também, a Zófia já tá uma mulher, né, e ela ajuda bastante a tia, ela é o braço direito da tia dela, inclusive todas as vezes que a Elsbeth sente dor, né, quem socorre ela é a Zófia. E mesmo assim ele leva, né, elas para casa dele e tudo. E vai vivendo ali uma vida normal, como se eles tivessem recuperado o tempo. A Elsbeth vê, né, que ele está sempre muito distante, né, ele já não é mais a mesma pessoa de antes. Ela tenta ali se aproximar dele, ter aquele carinho de marido e tudo, mas ele sempre está muito distante, né? Ele diz que é porque não quer causar nenhuma dor a ela, não quer que ela fique magoada de nenhuma outra forma, mas com isso ele acaba magoando mais ainda ela, né? Que sofre com os desprezos e tudo mais. E aí, paralelo a isso, né, ele vai criando aí notoriedade, né, ele vai tendo um certo privilégio, tendo uma vida até bem melhor, né, do que ele poderia imaginar, mas cada vez mais ele está dependente do Harrison, né, que parece ser um padrinho dele, né, como se ele não conseguisse seguir em frente sem esse apadrinhamento. Mas ele está sempre muito ficcionado, né, para essa questão das construções. É como se o brutalismo ele fixasse muito na vida dele, né, por ser a vida dele que sempre foi muito dura, né, que sempre foi uma vida muito difícil. O Lázaro ele carrega diversos traumas, né, tanto da guerra como de tudo que ele já passou, da família dele e tudo mais. E a Zófia, né, a sobrinha dele, o tempo acaba passando, a Zófia engravida, né, ela casa e ela quer voltar para Israel porque ela vê que ali naquele lugar, né, naquele país, não é feito para judeus e tudo mais. E aí ela chama eles para irem, né, pede que eles larguem tudo lá e possam ir para lá, que eles podem reconstruir, recomeçar, né. E eles dizem que não, né, o Lázaro acha que lá é onde ele vai conseguir a ascensão dele, e a esposa dele quer ficar ao lado dele, né? Diz que não vai porque prefere ficar ao lado do marido. E aí a Zofia ela fica muito triste, mas ela vai diz pra ti, olha, ainda vou ficar aqui alguns dias, porque o Laszlo vai ter que passar 3 dias fora, viajando com o Harrison, né, para escolher alguns materiais para as obras e tudo mais. E ela diz, ó, vou ficar ainda esses dias aqui com você, mas quando o tio voltar, eu vou ter que ir embora. E assim ela faz, né? Ela fica lá cuidando da tia dela, enquanto o Laszlo vai viajar com o Harrison. E nesse período que eles viajam, né, acabam aí acontecendo uma coisa muito triste, né, que é o grande ápice assim, do filme, que o Laszlo se embebeda muito, a ponto de ficar completamente assim, sem sentidos. E é nessa hora que o Harrison se aproveita dele, né, ele abusa sexualmente dele, falando que ele não é nada, né, que ele não tem prestígio nenhum, que ele não passa da cadela dele e tudo mais. E quando finalmente o Laszlo recobra, né, algum sentido, ele, claro, ele começa a se sentir mal, né, e tudo mais, mas o Harrison desconversa, né, diz que foi porque ele simplesmente passou mal e tudo mal, tentaram até acordar ele, mas só isso. E aí a vida continua, né, eles voltam lá para os Estados Unidos e tem até uma reunião da família e tudo. E nessa hora o filho do Harrison, né, fala para ele, para o Laszlo, que ele não se achasse porque ali as pessoas apenas toleravam ele, né, que ele não era nada. E o Laszlo
É claro que ele se toca que aconteceu alguma coisa na viagem, né? Ele sabe do que aconteceu, ele só tenta não tocar no assunto, tentando manter a vida dele ainda. Mas nessa hora, né, que o filho do Harrison fala isso pra ele, ele se toca pela primeira vez que ali naquele país, né, dentro daquelas pessoas brancas, daquelas pessoas que se dizem cristãs e tudo mais, ele nunca vai ter vez, né? A vida dele nunca vai para frente, ele nunca vai poder ser reconhecido, ele nunca vai poder ser prestigiado como do jeito que ele gostaria de ser. E aí ele chega em casa muito revoltado, né? Ele fala para a esposa dele para eles irem embora dali, porque ele não aguenta mais estar naquele meio, né? Ele fala para ela, olha, aqui a gente nunca vai ser bem-vindo, a gente nunca vai ser querido. E a esposa dele pede para ele ter calma e tudo, mas ele fica muito mal, a ponto dele passar dias, né, assim, refletindo sobre a vida. Ele fica muito magoado, muito chateado. E aí, é como se fosse uma quebra no tempo também, né? O tempo passa, a mulher dele até se recupera, começa a andar e tudo. Ele consegue finalmente se desviar do Harrison, né? E seguir a vida dele em outros lugares. E a primeira coisa que a esposa dele faz quando ela consegue andar por si mesma, né? Quando ela consegue fazer as coisas por ela mesma, ela volta na casa do Harrison, né? Eles estão numa reunião em família. E ela fala para todo mundo que o Harrison abusou do marido dela, né? Então todo mundo fica consternado com aquilo. Ela é expulsa do lugar, derrubam ela no chão e tudo, né? Ela ainda estava com a ajuda de um andar rasinho, mas eles derrubam ela no chão. E ela expulsa, né, de lá. E quando ela vai embora, né, o Harrison some, os filhos vão atrás dele, né, e termina o filme assim, né, todo mundo procurando ele. E aí tem uma quebra e mostram a última cena, né, como se fossem os créditos finais, que é a Zofia empurrando a cadeira de roda do Laszlo já velhinho, né, e eles estão tipo numa homenagem para ele, né, sobre as obras dele e tudo mais. E aí, a Zofia, ela que fala, né? Ela diz que o tio passou a vida inteira, né, tentando ser reconhecido, tentando fazer com que as obras dele fossem lembradas e tudo mais. Que ele teve muitas dificuldades na vida, né? Mas ele nunca deixou de acreditar no potencial dele, na questão do que ele acreditava, né, na arquitetura e tudo mais. E isso aí funciona como se aquela trajetória também não tivesse sido só dele, né? Tivesse sido muito da Zofia também, né? A Zofia foi, no final das contas, a única que conseguiu ser resiliente, a única que conseguiu se recuperar, reconstruir sua vida. Tanto o Lazo como a esposa dele nunca conseguiram sair daquele meio, né? Eles sempre tinham muitas feridas para tentar se reconstruir. E quando perguntado, né, se o filme era sobre o sionismo, né, sobre essa questão dos judeus, até porque tinha muito essa questão da polêmica e tudo mais, o diretor, né, que também é judeu, ele falou que não, que sim, ele tinha escolhido falar sobre os judeus por causa do arquiteto em si, que ele tinha se inspirado e tudo mais, a questão da família dele, né, e tudo, mas que o filme ele era na realidade sobre imigrantes, né, que ele nunca conheceu uma história de imigrante que tenha sido 100% feliz. Ele sempre ouviu milhares de histórias de imigrantes, né, e todas elas sempre tinham alguma coisa muito triste, principalmente quando era nos Estados Unidos. Ele contou que essa história do sonho americano não passa de uma fábula, de um erro, né, das pessoas que vem sendo repetida aí há décadas e décadas e décadas e décadas. Então, assim, é mais uma dica aqui do canal. Assistam, porque é um filme maravilhoso, né? Eu contando aqui para vocês do meu jeito, não é nada comparado à sensação que vocês vão sentir. E sigam a gente, né? Curtam aí e até a próxima.